Hoje nós estamos aqui no livro de Daniel 12, porque o livro de Daniel 12 vai falar que em um tempo determinado da nossa história, vai levantar um anjo, um arcanjo, o arcanjo Miguel, o príncipe Miguel, o guerreiro Miguel, que é um personagem muito importante para a nossa história. Então o livro de Daniel diz que em um tempo importantíssimo vai se levantar Miguel. E Miguel, ele se levanta no momento em que vai estar acontecendo uma grande angústia sobre a terra, uma grande tribulação. A palavra diz que é aquela dor de Jacó. E aí Daniel, ele vai conseguir, através da revelação, da profecia, ver no futuro, e é mostrado para ele que virá um tempo de grande dor sobre a terra. E a Bíblia aqui diz que é um tempo em que nunca existiu sobre as nações. Então Deus está falando de uma coisa muito séria que vai acontecer no tempo do fim, que é uma tribulação muito grande que virá sobre o povo de Deus. Então, quando se fala que virá uma tribulação, que virá uma angústia, não é de ter dúvida, porque está profetizado ali. Daniel profetiza no século 6 a.C. que vai acontecer isso lá nos últimos dias. Então, quando a gente olha aqui para Daniel, ele diz que em um tempo se levantará Miguel, nesse tempo terrível. E aí a gente fica perguntando, mas quando vai acontecer isso, Senhor? Quando isso vai se passar? E Deus, ele vai dar o período que vai durar a tribulação. Ele vai dizer aqui em Daniel quanto tempo vai durar a tribulação. Ele diz o que vai acontecer dentro dessa tribulação. Porque essa angústia, essa dor, esse sofrimento é a grande tribulação que Daniel está vendo. E aí ele está profetizando para mim, para você, para a gente se preparar em Cristo, sem medo, sem temor, em Cristo. Por quê? Aqui em Daniel diz que nesse tempo se levantará Miguel, o poderoso príncipe que protege a tua nação. Haverá um tempo de angústia para todos os povos de Deus, o povo de Deus, maior do que qualquer outro período, de que angústia nunca houve em Israel, na história de Israel nunca houve uma angústia como essa. A gente já viu Israel ir para o holocausto, nós já vimos Israel ir para o deserto, nós já vimos Israel ir para os cativeiros, pelos cativeiros que Israel passou. Só que há uma advertência. Tudo isso vai ser nada do que vem por aí. Todo horror que você já viu está dizendo que é nada. Nós nunca vimos isso, o que virá. Então o profeta está nos dando um olhar, para onde olhar. Está dando o norte para entendermos. Mas aí, queridos irmãos, é que vem a palavra que você tem que ouvir. Mas todos aqueles cujos nomes estão escritos no livro serão libertados. Olha a palavra que vem para você. É angústia? Sim. É dor? É. Nunca houve? Não. Mas a palavra é libertados no meio da angústia, libertado no meio da tribulação, libertado no maior sacrifício que houve sobre o povo de Deus. Libertação. Lá em Jeremias ele vai falar que haverá uma angústia, a angústia de Jacó, como nunca houve em todo o tempo. Mas o resultado dessa angústia será que o povo de Deus nunca mais será escravizado pelos estrangeiros. Nunca mais. Aí você vai acompanhar aqui e você vai entender por quê. Porque Daniel ele vai continuar nessa visão e ele vai ver dois homens na margem do rio. E aí perguntas assim para um que está vestido de linho branco e que está sobre as águas. Quando, Senhor, isso vai acontecer? Quando essa angústia vai acontecer? Quando virá esse sofrimento tão grande sobre a terra? Houve-se uma pergunta. E aí a gente aproveita essa pergunta para irmos direto à resposta.
Porque esse homem, vestido de linho fino, que nós sabemos que é uma teofania de Cristo, que é Cristo que se manifesta no Antigo Testamento, porque Daniel está ali no século 6 antes de Cristo, então há o que chamamos de teofania, manifestação de Cristo antes de nascer. Parece uma coisa tão difícil, mas é tão claro, tão verdadeiro que está escrito aqui. E aí o outro respondeu, o outro que estava do outro lado. E você precisa ler o versículo de Daniel 12 todo com esse vídeo que você vai parando e entendendo. O outro respondeu, levantando as mãos para os céus, jurando por aquele que vive por toda a eternidade, que todas estas coisas não serão cumpridas até que 3 anos e meio se completem. E como está escrito em algumas Bíblias aí, um tempo, tempos e metade de um tempo. 1 ano, 2 anos e metade de um ano, que dá 3 anos e meio. Então, aquele que está vestido de linho, levanta a mão e faz um juramento para você. Ele jura para você que a tribulação vai durar 3 anos e meio. 3 anos e meio se completa. Depois que terminar a perseguição contra o povo santo. Depois disso, tudo estará terminado. Porque nós estamos num tempo cronológico. Após 3 anos e meio, quando terminar tudo, terminou tudo, a angústia, a dor, nós entramos no milênio. E no milênio, nós não seremos governados pelos estrangeiros, mas seremos governados pelo Rei dos Reis. E aí Daniel, ele pergunta, Senhor, como será isto? Quando tudo vai acontecer, como vai acontecer? Daniel, ele quer entender, ele quer saber mais daquele momento. Aí o Senhor vai dizer, sela essas coisas. Aí o Senhor vai falar para Daniel, Daniel, sela isso, porque aquilo que expus não é para se cumprir antes do tempo do fim. E aí bota a gente lá na cronologia certa, antes do tempo do fim. Quando vai começar essa grande dor, essa grande angústia, Deus está mostrando lá o tempo do fim. Muitos serão colocados à prova, e assim purificados e aperfeiçoados. Contudo, os perversos continuarão na sua perversidade e não entenderão coisa nenhuma. Então, irmão, não adianta você falar para o perverso, ele não vai entender. E você pode explicar, ele não vai entender. Nós falamos, mas o perverso ele quer continuar na perversidade. Mas aquele que deseja conhecer, que tem sede da palavra de Deus, será revelado. Porque estamos nos últimos dias. Então a promessa é para quem tem sede. Para quem tem sede da palavra será revelado nesses últimos dias, como Daniel. Daniel, essa palavra foi revelada porque ele teve sede, ele buscou 21 dias e a mensagem veio para ele. E a mensagem virá para nós que estamos buscando. Então, irmãos, vocês que estão buscando, não esqueçam de deixar acréscimos aí, que ajuda muito os outros irmãos. Você tem um acréscimo, vai colocando aí nos comentários, que a gente vai juntando esses acréscimos, enriquecendo aí os nossos conhecimentos, porque nós não detemos todos o conhecimento, porque nós não detemos todo o conhecimento, né? Nós vamos acumulando um com uma porção, outro com outro, e nós vamos crescendo assim no reino de Deus. E aí, eu quero chegar aqui, que diz assim, desde o momento em que o sacrifício contínuo for proibido, instalado a abominação que causa desolação, a fim de ser adorada, decorrerá 1290 dias. E aí, como a gente já falou de Antíoco Epifânio, nos últimos vídeos, você entendeu tardes e manhãs, em que houve perfeitamente 2.300 tardes e manhãs, e o sacrifício contínuo ele ficou parado, foi proibido por Antíoco Epifânio. O templo ficou
estragado, houve uma abominação terrível com aquela sujeira que ele fez ali, colocando porcos, colocando estátua de Zeus. Então, foi realmente 2.300 tardes e manhãs, certinho, e aí os macabeus conseguiram limpar todo o templo e restaurar, como já falamos nos vídeos passados, é só você olhar lá 2.300 tardes que está explicando. E aí agora, aqui, nós não estamos falando mais daquele chifre pequeno, nós estamos falando do chifre pequeno que está ali nos 10 chifres. Então, o chifre pequeno que está ali entre os 10 chifres, ele é a profecia para os últimos dias. E a palavra diz que quando você vê a abominação e o sacrifício contínuo sendo abolido, você vai ter que esperar 1.290 dias, que são 3 anos e meio. Então, algo vai acontecer sobre a terra em que alguém vai querer uma adoração total, vai haver uma abominação terrível sobre essa terra. Então, que momento vai acontecer isso? Quando você perceber que alguém se colocando acima de Deus e querendo adoração, houve uma abominação. Se for uma religião, se for uma pessoa, a abominação é alguém se colocando acima de Deus e buscando adoração para si. E vai fazer com que o mundo o adore. Nós vamos ver lá em Apocalipse que o falso profeta, ele vai fazer isso. Ele vai fazer com que todos adorem a besta e se prostrem diante dela. Quando você vê esse sinal, que o mundo começou a ser obrigada a adorar um ser que se diz Deus, que se põe acima de Deus, ali começa 2.000, como diz aqui, 1.290 dias. Quando você vê isso, começa a se contar, porque será um prazo de 3 anos e meio. Então, a abominação, ela vai ser igualzinho como foi em Antíoco Epifânio. Deus, ele falou, Jesus levantou a mão para o céu e jurou para Daniel. Quando que vai acontecer? Em que tempo vai acontecer isso? Ele levantou a mão e jurou. 3 anos e meio. 42 meses. Um tempo, metade de um tempo. 3 anos e meio. Aqui, deixa eu ler para não errar, 1.290 dias. Quando passar esse tempo, o que vai acontecer? Haverá a ressurreição dos que já morreram. E os que estiverem vivos naquele tempo receberão um novo corpo. Como ele fala lá, que depois os mortos ressuscitarão, você vai ver no 12. E aqui ele continua explanando. Quando vai acontecer essas coisas maravilhosas que Daniel 12 está falando, desse momento terrível, que Miguel vai levantar, que os mortos vão ressuscitar, e que ele diz assim, e os entendidos brilharão como o resplendor do sol no firmamento. Os que ensinam muitos as justiças refugirão como as estrelas para sempre. Em que momento vai acontecer isso? Aí o Senhor levanta a mão. Vocês têm que aguardar. Depois de 3 anos e meio, tudo isso cessará, será o fim. Então, o tempo cronológico que nos é dado aqui em Daniel, claramente, o período que vai durar a tribulação, 3 anos e meio. Então, a gente tem que olhar para o que aconteceu lá no passado, na época de Antíoco Epifânio, porque ali é a sombra, em que o templo verdadeiro, o templo de Israel, foi profanado com uma porca dentro. E ficou exatamente, como está lá escrito em Daniel, que a gente já falou, 300 tardes e manhãs. E foi exatamente isso, 300 tardes e manhãs. Também no tempo do fim, quando esse chifre que está ali, fazendo parte dos 10 chifres, e esse pequenininho, parece ninguém, ele parece ninguém. Ninguém vai dar valor para ele, mas ele virá com engano, com mentira, com feitiçaria.
e vai fazer a cabeça do mundo. E vai fazer com que todos adorem a essa besta. Vai fazer com que todos, irmãos, adorem o falso nome, o falso nome, né? Porque vai se dizer Deus, mas não é Deus. Que é chamado abominação aqui. A palavra diz, instalar a abominação, que causa a desolação. Então, quando colocar a abominação, ela vai causar todo esse dissabor que é previsto em Daniel como nunca houve. E por que vai ser esse dissabor tão grande? Porque você vai ver ali em Apocalipse que Daniel vai batalhar nos céus e vai jogar a antiga serpente, o dragão, por terra. E esse dragão, quando estiver na terra, ele vai ver que o tempo dele é pouco. E ele vai tentar tragar a mulher, vai tentar tragar a semente da mulher. Então, nós estamos na última semana. Então, quando chegar nessa última semana, que começar a ação do maligno, ele só vai poder, nessa última semana, que são 7 anos, só vai poder agir no final da última semana, 3 anos e meio. Deus é tão poderoso que ele dá 3 anos e meio para encurtar o máximo, que será o seu fim, porque ali Deus, ele vai agir no meio do povo de Deus, porque aquele que tiver com o seu nome escrito no livro será libertados, serão salvos. Então a mensagem da cronologia de Daniel é para o tempo do fim. E o chifre de Daniel, que está em Daniel 8, depois você vai lá ler tudo, Daniel 8, esse chifre de Daniel 8, ele vai surgir lá no final, nos últimos dias, e vai fazer com que surja 3 anos e meio, que é os últimos tempos de dor sobre toda a terra. Irmãos, eu espero que você tenha entendido que na cronologia de Daniel, ele aponta para o final do tempo e ele fala exatamente aqui em Daniel de 3 anos e meio, que é o último tempo. E aí quando termina ele diz, aí terminou tudo, porque aí haverá a ressurreição. Toda a glória de Deus que ele teve com o Pai, ele vai trazer para viver conosco no milênio. Então, eu espero que você tenha entendido essa palavra, desse tempo cronológico. Fique essa palavra, não deixe de compartilhar os vídeos. Volte, tem outros vídeos que eu vou deixar no link que precisa ser acrescentado para você entender melhor o vídeo de hoje. Fique com essa palavra, até o próximo vídeo, se Deus quiser.